Olá, tudo bem? Aqui professor Renan Carrillo. Desde já agradeço pela atenção, peço para compartilhar o vídeo com outras pessoas, deixe aí o joinha e deixe também seus comentários. A temática do vídeo, uma breve explanação acerca da ética em Spinoza, depois o vazio existencial e o niilismo. É possível já estabelecer uma relação entre essas três propostas de reflexão? Sim. Pegando a concepção ética, aqui resumindo bem a análise do conceito ético. A ética é uma responsabilidade acerca do ser humano perante as suas ações. E a ação é um tipo de afeição acerca daquilo que desejamos. E nesse sentido é o que Spinoza ele vai tratar, falando sobre os tipos de afeto, como que nós somos afetados pelo ambiente ao qual nós estamos inseridos. E a relação dessa responsabilidade com o vazio da existência. O vazio da existência é um termo, ao colocar aí, ele é paradoxal, porque se é vazio, não existindo algo ali, então não tem existência. A existência aqui eu estou colocando de uma forma ampla. Então, nessa perspectiva, na questão do vazio da existência, entra muito a questão do plano e a realidade, onde muitas vezes o ser humano ele projeta, na verdade ele planeja, ele tem ali seu projeto acerca do que ele vai realizar e muitas vezes ele não consegue realizar. Mas ele tem a capacidade de decidir o que fazer em determinada circunstância, expressa essa nossa liberdade. Então, ainda na perspectiva do Spinoza. E se falarmos de niilismo, a descrença absoluta em um valor absoluto. Então, é a relação. E essa crença se dá perante uma realidade onde o ser humano ele é afetado e também afeta. Então, essa é a relação inicial. Então, voltando ali na ética de Spinoza, qual que é o sentido desse pensamento ético? Qual que é o sentido da existência? Ele utiliza um termo, nos seus escritos de ética 3, é um termo chamado conatos, que é a expressão de um corpo e de uma mente conectados, que se expressam ao mesmo tempo como atributos diferentes. A cada instante, portanto, as afeições determinam o conatos, as afeições humanas, mas a cada instante o conatos é a procura daquilo que é útil em função das afeições que o determinam, as afeições que os determinam. Então vejam bem, o conatos é a procura daquilo que é útil em função, pois o ser humano, tendo em vista que aí na dimensão spinoziana, tendo em vista que o ser humano ele está inserido dentro do meio natural, o ser humano pertence àquela natureza e ele é uma coisa dentro da natureza, embora um ser vivo, cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser. E se perseverar em seu ser é uma preservação da vida. Quando ao dizer que o ser humano é uma coisa, é um fenômeno biológico. E nesse meio inserido do mundo, da natureza, ele se esforça para essa perseverança e preservar. E aí vem o que é o afeto, essas afecções no pensamento de Spinoza, na questão do corpo, exatamente na questão da preservação do corpo. E aí ele trata, repetindo aqui o e aí, por afeto, aí o Spinoza ele vai elencar, por afeto compreendo as
afeições do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Então, essa persistência, essa preservação leva o ser humano a agir. Todo agir, ele é repleto de potências. O que seria a potência? É a possibilidade daquilo ocorrer. A possibilidade de ocorrer ou não ocorrer. Então, a possibilidade de ocorrer aumenta a potência de agir e a possibilidade de não ocorrer diminui a potência do agir. Então, afetamos e somos afetados. O corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, como já coloquei. Então, o afeto no pensamento com o corpo, essa relação dessa potência de agir, essa vontade de agir, a realização do desejo perante a manifestação do corpo no meio onde está inserido. Nesse sentido, surge, mencionei a questão do desejo, né? Qual é a relação proposta por Spinoza entre desejo e essência do ser humano? O desejo é a própria essência do ser humano. Como assim desejo? O desejo, existe uma diferença de vontade e desejo, né? A vontade, ela é deliberada, ou seja, ela é refletida e no campo da intenção. Já o desejo nem tanto. E se o desejo é a própria essência do ser humano, e o corpo é uma potência que busca expandir-se e tornar-se alegre, o desejo, ele é nessa busca de expansão, mas a expansão dos afetos. E sendo assim, ele elenca, né, os dois tipos de afeto, né, um afeto passivo, também chamados de paixão, né, pathos, a emoção, e os afetos ativos, também chamados de ações. Nessa dinâmica surge a concepção, né, da alegria e da felicidade. O alegre, ele está disposto a fazer, a produzir um sentimento momentâneo de contentamento, enquanto o feliz é estado de espírito constante, atitude na busca do bem-estar. Isso no campo da ética em Spinoza. Saindo dessa perspectiva, não somente da ética, todas as ações elas ocorrem no mundo. E muitas vezes o que pode acontecer com o ser humano, né, desse afeto passivo ou ativo, nessa perspectiva da alegria e da felicidade. O ser humano ele se decepciona. O desejo não correspondido ou o desejo não cumprido na sua totalidade de energia e de força vai servir como supressão da própria vontade de viver, que surge a questão do vazio da existência. E aí surge, né, um pensamento dentro do vazio da existência. O que foi não mais existe, existe exatamente tão pouco quanto aquilo que nunca foi. A relação com isso do conceito de vazio. O que foi não mais existe, vazio. Então o que foi já passou, deixou de existir. Enquanto existia, ele, como a própria palavra já diz, ele tinha existência. Mas depois que deixou de ser, já não existe mais. Simplificando dentro da nossa vida. Antes de eu existir, eu não existia. Agora eu existo. Um dia deixarei de existir. E simplificando todo esse deixei de existir, nós utilizamos o pretérito, né? Foi. Então temos aí, antes de eu existir, existo. Depois que eu existir, não existo mais. O não existo mais é igual ao antes do existir. Você fala, é uma perspectiva na lógica da vida, enquanto, né, estamos existindo, é preciso dar sentido àquilo que nós estamos fazendo. É preciso dar um significado à nossa existência. Sinto um vazio por dentro? O vazio ele incomoda, né? O vazio é das emoções a questão
dos afetos, né, passivo ou ativo. E por isso que, de certo modo, podemos aí analisar que o vazio da existência é paradoxal. Se é vazio, não existe algo ali. Se não existe algo ali, então não é existência. E tudo isso na vida do ser humano, ele vai criando valores, ele vai criando formas de viver. E aí surge, né, o niilismo, que faz a pergunta: nada faz sentido? Também é algo, não, nada faz sentido. Das coisas que existem aí, elas não fazem sentido. Onde temos que analisar, primeiramente, que o niilismo é uma descrença absoluta em valores absolutos. O ser humano deve criar a si mesmo e transformar-se. Os valores absolutos, muitas vezes eles vão ser metafísicos, criados num plano de ideias e não da transformação real do ser humano, né, do combate do mundo ao qual ele está inserido. E surgem os tipos de niilismo em Nietzsche: o niilismo passivo e o niilismo ativo. O passivo rompe com a tradição cristã, então tem essa ruptura, e depois, no ativo, vem uma destruição da moral de rebanho, né, que é a transvaloração. Ou seja, o passivo rompe com aquela tradição. O ativo vai realmente destruir, e paralelo à destruição vem essa transvaloração, que seria uma reconstrução do ser humano. Tal reconstrução está contida na dinâmica, né, da metamorfose da criança. Mas a criança, ela é a última fase, né? Então, as 3 metamorfoses do espírito que Nietzsche ele menciona, né? Assim falou Zaratustra, né? De como o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança. E na dinâmica da criança surge o para além do homem, o Übermensch, né? O super-homem, né? De forma equivocada e errônea, ligada a conceitos de uma supremacia racial. Não tem nada a ver. A proposta de Nietzsche não é essa. A transvaloração do homem não é. Também é errado, falsamente ligada dentro até mesmo do universo do pensamento marxista, quando Marx ele elabora um pensamento que, dizendo que certas partes da Europa, né, pessoas, população, povo da Europa era inferior e deveria então surgir um espírito superior de consciência. Isso indo muito pelo sentimento até mesmo do expansionismo da Prússia, enfim. Mas, voltando à questão, não tem nada a ver esse Übermensch do Nietzsche, exatamente mostrando o super-homem. Mas aí que vem uma lógica. Podemos até relacionar a figura do super-herói, não que houve essa relação. Em Nietzsche, você pega a figura do super-homem, é um ser todo-poderoso, dentro da dimensão ali das características do super-herói, né? Tem apenas uma fraqueza, né? A Kryptonita, mas ele tem o poder de destruir todo o planeta e vencer todos os exércitos. Mas ele se porta como um ser simples e humilde, né? A humildade das crianças. Como proposto já em reflexão, né? O camelo tudo aceita, o leão tudo questiona, e na criança é tudo novo. Conforme já dito, o mestre dos mestres disse que se não for como criança, não tem como entrar no reino dos céus. Ou seja, se não for como criança, se não renascer a mentalidade nova, não tem como surgir uma nova proposta de ideal de humanidade. Então há uma ruptura. E quais são os tipos aí? Né, tem o niilismo, né, o ativo, né, o passivo, e existe, né, a influência dentro do niilismo político. Lembrando que o termo niilismo vem de nihil, que significa nada,
Então, o niilismo político seria equivalente ao anarquismo. Simplificando aqui, o que seria a ideia de anarquismo? Não existe um poder acima das pessoas. As pessoas, né, no seu conjunto, elas representam um poder. Existe um princípio de poder hierárquico. O poder da decisão está na coletividade. É algo bem complicado e complexo, pensando nos dias de hoje. O niilismo moral iria equivaler à negação da existência de referenciais morais objetivos, ou seja, de valores bons ou maus em si mesmo. Então, o valor do bem e mal é circunstancial, de acordo com as circunstâncias que o ser humano está inserido. Então, quando alguém diz que a verdade não existe, o seu próprio discurso é nulo, é fruto de uma verdade, crença. Então, no niilismo moral, toda moral é reduzida a nada, inclusive a nossa. E depois, o niilismo existencial, que é a possibilidade de descobrir que estávamos completamente equivocados em nossas crenças a respeito da realidade. A nossa existência, nós nos iludimos com aquilo que achamos que realmente existe. E nessa lógica, o nihil, do nada, nada vem do nada, do nada, nada vem, e o nada, e ao nada, nada pode reverter. A vida é uma constante repleta de inconstâncias, a qual desembocará na inconstância final, que é o não existir. Então, esse não existir volta na questão do vazio da existência. Até o não existir, o ser humano ele tem uma busca pela vida, de desejos, vontades, o sentido. E a análise desses três conceitos é realmente buscar o verdadeiro sentido daquilo que está ocorrendo em nossas vidas, e não simplesmente viver como um camelo. Só porque todo mundo diz que sim, você também tem que dizer que sim. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe aí com outras pessoas.